projeto aqui do Catarse para fazer a publicação de uma tradução minha, de um autor chamado M.R. James, um autor britânico, cujas obras são ali de 1900, a partir bem comecinho do século e tal, que é um autor que eu gosto bastante. Eu comecei a traduzir ele antes de haver algumas traduções aqui no Brasil. Eu tinha a ideia de publicar ele como uma obra inédita. Acabei mudando o foco para outras obras, comecei a trabalhar mais com jogos. Fiz a tradução do Pathologic 2, por exemplo, e acabei deixando de lado essa tradução do M.R. James. Aí no começo do ano eu retomei essa tradução, até porque eu fui estudar um pouco mais a fundo a obra dele e tal, e readquiri esse interesse, e o interesse em publicar a minha versão das histórias dele, né. O primeiro livro, né, do Histórias de Fantasmas de um Antiquário, que eu achei até interessante manter nesse nome, fazendo a tradução. O primeiro livro ele contém 8 histórias, são 8 contos bastante interessantes, se comparados com algumas coisas mais fantásticas, como a gente tem em Lovecraft, por exemplo. E eles são bem pé no chão, assim, nesse aspecto, apesar de sobrenaturais também. Até o próprio Lovecraft gostava bastante das histórias do M.R. James. Eles são mais... tem até um quê de investigativo. Por exemplo, uma das histórias, que é o Tesouro do Abade Thomas, ela é bem cheia de criptografia, de mensagens codificadas, tá? É bem interessante. E todas essas histórias do M.R. James, elas ganham uma atração maior, porque ele, o próprio, ele era um estudioso, ele era um medievalista, né, que eles chamam, que faz escavações em sítios arqueológicos, assim, e o próprio estava muito envolvido nesse meio acadêmico, e todas as histórias dele sempre tem um estudioso, um pesquisador, um curioso, né. Então tem muita coisa sobre igrejas, os locais que ele cita, assim, geralmente tem uma base histórica, por exemplo, e isso torna a obra dele bastante especial, assim, bastante interessante também. E acho que a tradução ficou bastante satisfatória, assim, pra mim. Eu gostei bastante do resultado, de todo o trabalho que foi feito. Então, se você se interessa por obras como do Lovecraft, é uma ideia de terror que já hoje em dia já parece um pouco rústica. Terror mais clássico, né? Mas é uma obra muito interessante de conhecer, pelo menos. Então, eu creio que aqueles que se interessam por terror, pelo gótico, uma coisa mais antiga, vai encontrar prazer na leitura da obra do M.R. James. E aí na Persona a gente está fazendo esse projeto do Catarse para tentar angariar os fundos aí pra gente conseguir fazer essa publicação. Dito isso, espero o apoio de vocês. Nos vemos numa próxima, talvez. Valeu!